A tarde caía sobre Jerusalém. O sol escurecia, a terra tremia e o silêncio se tornava insuportável. Aos pés da cruz, um soldado romano ergueu sua lança. Em um único movimento, perfurou o lado de Jesus e imediatamente jorrou sangue e água. Esse instante, aparentemente brutal, se tornaria um dos símbolos mais profundos do cristianismo. Mas quem era realmente esse soldado? Um carrasco sem nome ou um homem que, sem querer, ficou marcado para sempre na história da fé? Curiosamente, a Bíblia nunca menciona seu nome. No entanto, séculos depois, a tradição o batizou como Longino. E aqui começa o mistério: dele foi realmente uma testemunha transformada por aquele momento ou é apenas uma lenda construída pela igreja? Dedo indicador apontando para a direita. Antes de continuar, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que você vai descobrir sobre Longino, sua conversão, os milagres atribuídos a ele e o destino de sua lança sagrada vai te deixar sem palavras. E se quiser apoiar ainda mais este canal, experimente a nova função do YouTube e o hype este conteúdo, para que mais pessoas conheçam essa história fascinante. A crucificação não era apenas um castigo, era a ferramenta mais brutal do Império Romano para espalhar terror. Uma execução pública, lenta e humilhante, projetada para lembrar a todos que Roma tinha controle absoluto. E foi nesse cenário que Jesus de Nazaré viveu suas últimas horas. O que muitos esquecem é que aquele dia não foi um acidente, mas o cumprimento de antigas profecias. O profeta Isaías já havia anunciado no capítulo 53 como o cordeiro foi levado ao matadouro e emudeceu, e não abriu a boca. O Salmo 22 descrevia com precisão os tormentos da crucificação séculos antes de acontecerem. E Zacarias profetizou: deles olharão para aquele que traspassaram. Quando o soldado romano cravou sua lança no lado de Jesus, algo surpreendente aconteceu: do corpo brotou sangue e água. Médicos modernos explicam que provavelmente perfurou o saco que envolve o coração, liberando o líquido acumulado. Para os teólogos, porém, esse momento foi muito mais que medicina, foi o símbolo do batismo e da Eucaristia, o nascimento da Igreja. Esse simples gesto, se atravessar com uma lança um corpo já morto, se tornou o selo de que Jesus cumprirá sua missão. Foi apenas um ato militar para confirmar a morte ou um sinal divino destinado a mudar a história? Dedo indicador apontando para a direita. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que foi um acaso biológico ou uma mensagem espiritual? O Evangelho de João nos diz claramente: mais um dos soldados abriu o lado dele com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. João 19h34. Esse é o único detalhe que conhecemos diretamente. Nenhum nome. Nenhuma descrição. Apenas um ato frio, militar, aparentemente sem grande relevância. Com o passar dos séculos, os primeiros cristãos não puderam deixar essa história incompleta. Quem foi aquele homem? Como pôde presenciar um momento tão decisivo e permanecer no anonimato? Então, textos apócrifos, como o Evangelho de Nicodemos, deram-lhe um nome: Longino. Alguns pesquisadores acreditam que o nome é apenas um jogo linguístico, do grego lonché, que significa o lança, ou do latim longus, longo. Em outras palavras, Longino seria simplesmente o do arma longa. Outros afirmam que foi uma tentativa de dar identidade a um personagem-chave na narrativa cristã. Aqui surge um detalhe fascinante: nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, se é mencionado um centurião romano que, ao presenciar os milagres na crucificação, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estamos falando do mesmo homem? O soldado da lança era também um centurião convertido? A tradição acabou fundindo as duas figuras, o soldado que perfurou o lado e o centurião que reconheceu Jesus. Não há provas de que fossem a mesma pessoa, mas uni-los conferia à história um simbolismo poderoso, de carrasco brutal a crente transformado. A tradição cristã conta que Longino não permaneceu indiferente após cravar sua lança no lado de Cristo. Segundo as lendas, ele sofria de problemas de visão e foi justamente o sangue de Jesus que lhe devolveu a visão. Alguns dizem que aconteceu quando o sangue tocou suas mãos, outros que foi quando caiu sobre seus olhos. De qualquer forma, aquele instante marcou o início de sua conversão. De soldado romano, tornou-se pregador cristão.
retirou-se para a Capadócia, onde viveu como monge e dedicou seus últimos anos a anunciar o Evangelho. A história diz que batizou muitos e se tornou um exemplo de fé em meio à perseguição. Mas abraçar a fé naqueles tempos tinha um preço muito alto. Roma não tolerava a expansão do cristianismo. Os judeus, temendo que sua mensagem ganhasse força, pediram sua execução. Longino foi capturado, submetido a torturas terríveis, quebraram-lhe os dentes e cortaram-lhe a língua, mas ainda assim manteve-se firme na fé. Finalmente, foi decapitado em Cesareia da Capadócia. O mais impactante veio depois. A tradição relata que sua cabeça foi enviada a Pilatos como prova de sua morte, mas milagrosamente, uma mulher cega a encontrou e, ao tocá-la, recuperou a visão. Essa mesma mulher levou a relíquia para sua terra natal, onde começou a ser venerada. Assim, aquele soldado que começou como algoz de Cristo acabou sendo lembrado como mártir santo. Uma reviravolta de 180 graus que mostra que a fé pode transformar até mesmo os corações mais improváveis. Dedo indicador apontando para a direita. Se esta história te surpreendeu, compartilhe agora mesmo com alguém que precisa ouvir uma mensagem de redenção. E não esqueça de curtir o vídeo para que mais pessoas descubram a história de Longino. A lança que atravessou o lado de Cristo não se perdeu no esquecimento. Pelo contrário, tornou-se uma das relíquias mais procuradas e veneradas do cristianismo, a famosa lança sagrada ou lança do destino. Existem várias versões sobre seu paradeiro, muitas vezes contraditórias. A tradição conta que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, a encontrou em Jerusalém junto com outras relíquias da Paixão. Outros relatos afirmam que ela foi levada para Constantinopla, onde permaneceu por séculos como símbolo do poder imperial. Durante a Primeira Cruzada, um camponês chamado Pedro Bartolomeu afirmou que um anjo lhe revelou o local exato onde estava enterrada, sob a Catedral de São Pedro em Antioquia. Eles escavaram e encontraram uma ponta de ferro. Para os cruzados, isso foi suficiente, acreditaram que Deus estava ao seu lado e, cheios de coragem, derrotaram um exército muito maior. No entanto, Bartolomeu morreu pouco depois ao tentar provar a autenticidade da relíquia em uma prova de fogo. Hoje, a Igreja não possui uma única resposta sobre onde está a verdadeira lança. Existem fragmentos no Vaticano, em Viena e até na Armênia, todos venerados como relíquias sagradas. A fascinação pela lança do destino vai além do religioso. Imperadores, reis e até ditadores do século XX acreditaram que quem possuísse essa relíquia teria o poder absoluto em suas mãos. Além das lendas, o fato é que a lança de Longino simboliza a mistura perfeita de fé, poder e mistério. Para alguns, é um objeto sagrado que confirma a fé, para outros, um mito forjado na devoção popular. Dedo indicador apontando para a direita. E aqui vai a pergunta: se hoje você tivesse a lança sagrada diante de você, veria como um objeto divino ou como um mito fascinante da história? Conte nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita. E lembre-se, inscreva-se e ative o sininho, porque em breve falaremos sobre outras relíquias que mudaram o curso da história. Embora seu nome não apareça na Bíblia, a figura de Longino atravessou fronteiras e séculos, tornando-se um símbolo de fé e devoção. Na Igreja Católica Romana, na Igreja Ortodoxa Oriental e na Igreja Apostólica Armênia, Longino é venerado como mártir. Sua festa é celebrada em 16 de outubro, e em algumas tradições orientais também em 22 de outubro. No martirológio romano, ele é lembrado solenemente como o soldado que abriu o lado do Senhor. Mas sua influência vai além dos altares. No Brasil, existe uma tradição popular de invocá-lo para encontrar objetos perdidos. O canto, simples, mas cheio de fé, reflete como um soldado romano se transformou em protetor cotidiano das pessoas comuns. Na arte, sua presença é imponente. A escultura de Gian Lorenzo Bernini na Basílica de São Pedro, no Vaticano, mostra-o em plena transformação de soldado endurecido a crente rendido diante de Cristo. Na iconografia bizantina, aparece com sua lança, símbolo do ato que o marcou para sempre. Durante o Renascimento, afrescos e pinturas retrataram-no como testemunha-chave da paixão, um homem cujas dúvidas e fé refletem as contradições humanas. O paradoxo é poderoso: um soldado anônimo tornou-se santo, sua lança tornou-se relíquia e sua figura, símbolo eterno de redenção. Longino mostra como história, fé e arte podem transformar um gesto brutal em uma imagem de esperança.
Dedo indicador apontando para a direita. E se você quiser apoiar ainda mais este canal, use a nova função do YouTube, Pay ou este vídeo para que alcance mais pessoas e possamos continuar explorando juntos esses mistérios. A história de Longino nos lembra algo fundamental: a fé pode transformar até aqueles que parecem mais distantes dela. Ele passou de soldado que atravessou o lado de Jesus a testemunha, crente mártir. De algoz a santo. De lança de morte a símbolo de redenção. Além do histórico ou lendário, Longino encarna a possibilidade de mudança. Sua história nos diz que um único instante pode marcar um antes e um depois em nossas vidas. Talvez esse seja o verdadeiro poder desta história, nos ensinar que ninguém está condenado ao passado, e que todos podemos escolher um novo caminho. Mas aqui surge o mistério que ainda divide historiadores e crentes. Longino foi uma figura real? Uma fusão de relatos? Ou um mito criado para transmitir uma verdade espiritual mais profunda? Dedo indicador apontando para a direita. Diga nos comentários o que você acha. Longino foi um soldado histórico, uma lenda piedosa ou um lembrete de que qualquer um pode mudar seu destino? E antes de sair, marca de seleção branca. Curta se esta história te surpreendeu. Marca de seleção branca. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Marca de seleção branca. Compartilhe com alguém que precise de uma mensagem de esperança. Marca de seleção branca. E se quiser apoiar este canal, Pay ou este vídeo no YouTube, é a melhor forma de nos ajudar a continuar criando conteúdo que inspira e transforma. Porque, no final, como dizia um sábio, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.